Começando mais um programa Escola Bíblica, começando mais uma semana também, essa semana com gostinho de saudade já. Estamos na reta final da temporada Apocalipse, o fim revelado. Estamos estudando o livro do Apocalipse. Semana passada você teve uma semana muito especial aqui com o pastor Josanã Alves, das 8 às 9 da noite. Foi muito especial e a gente retoma agora, trazendo para você mais um tema, falando exatamente sobre essa temática que você vê ao fundo aqui, a sétima trombeta revelada. Por que esse tema no finalzinho? Você vai entender e a gente começa a partir de agora mais um programa Escola Bíblica. A nossa viagem está chegando ao fim, depois de percorrermos aqui detalhe por detalhe do livro do Apocalipse, o último livro da Bíblia. A gente pode dizer que Deus é um Deus fascinante, amoroso, detalhista. Claro, eu digo detalhe por detalhe de cada aspecto da Bíblia, mas a gente tem com certeza ainda uma trajetória a estudar durante toda a nossa vida. E claro, a gente tem que buscar a Deus a cada momento, buscando Ele, colocando Ele à direção da nossa vida, dos nossos passos. E eu agradeço muito a você que tem acompanhado aqui o programa Escola Bíblica a cada noite. Essa semana é uma semana especial e você vai entendendo ao longo da semana também, tá bom? Eu quero lembrar que todos aqueles que acompanham o programa Escola Bíblica são de maneira especial queridos por todos nós aqui, por toda a equipe, você que está do outro lado aí, do Brasil ou fora do Brasil, se envolvendo com a gente, interagindo, tirando as suas dúvidas, colocando também o seu questionamento no ar aqui, se expondo, dizendo sim ou não, concordando, mas acima de tudo, com muito carinho, a gente tem recebido a sua participação aqui, tá bom? Claro, a gente busca tudo à luz da Bíblia, não à luz de homens, não interpretações humanas, mas o que a própria Bíblia nos diz acerca da verdade, acerca das revelações de Deus para cada um de nós. Eu quero começar essa noite aproveitando e mandando abraços especiais para pessoas especiais, para você que tem acompanhado a gente de todos os cantos. Tem gente que acompanha a gente no Brasil, de norte a sul, de leste a oeste, né? O pessoal do norte, o pessoal do nordeste, centro-oeste, sudeste, sul, pessoas queridas. E eu vou aproveitar e, obviamente, mandar alguns abraços aqui e para igrejas também que estão acompanhando, para grupos de estudo. Existem pessoas também que estão assistindo a gente agora, que são pessoas assim, que reúnem a família, que reúnem os amigos e decidem juntos estudar a palavra de Deus. E pessoas que estão sozinhas, que às vezes escondidas, sem que ninguém perceba, porque muitas vezes as pessoas questionam a visão que ela está tendo de uma nova proposta para a vida, um novo propósito também. Então a gente agradece a cada um de vocês, tá bom? Deixa eu aproveitar e visualizar aqui as pessoas que estão em contato com a gente. Um abraço muito querido para Michele Santos, um abraço também para Maria Ferreira, e algumas pessoas estão dizendo de onde são aqui. Por exemplo, a Lúcia Ribeiro é de Londrina, no Paraná, está acompanhando a gente agora. Tem também o Sérgio Tavares, ele é de Ananindeua, no Pará. Deixa eu ver se tem mais alguém que escreve a cidade. A Isa Milica, ela é de Campinas, aqui interior de São Paulo, não está muito distante da gente também. E, por fim, pelo menos mais alguém. A Ana Lúcia Cruz, ela é de Taquari, Mato Grosso. Muito obrigado a você que tem acompanhado a gente. Por falar em abraços, eu não posso deixar de mandar um abraço muito querido, muito especial para os amigos do Espírito Santo, do estado do Espírito Santo, a Grande Vitória ali, Serra, e uma igreja que eu tive a oportunidade alguns dias atrás de estar lá, que é a igreja de Carapina, ali na Grande Vitória. Um abraço para todos vocês, foi muito bom estar com vocês, povo querido do Espírito Santo, e estar acompanhando nesse momento também o programa Escola Bíblica. A gente viu cada detalhe dessa luta final e é o momento da gente orar a Deus e entender qual que é a mensagem que Deus tem para a gente nessa reta final do Apocalipse, o fim revelado. Vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor,
Te agradeço mais uma vez por teu carinho, por tua direção, por teu cuidado e pelo privilégio que nós tivemos de estudar a tua palavra mais uma vez, juntos, unidos, ao redor da tua mesa, sobre o teu abraço e acolhimento. Por isso nós nos colocamos mais uma vez seguros em tuas mãos, na certeza da tua direção hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém. Eu mencionei que a gente viu detalhes, o inimigo desmascarado, as estratégias do engano também. Você acompanhou aqui e pode acompanhar também no NT Play essa temporada. A humanidade sendo advertida com relação ao que? Aos perigos que a gente está vivendo hoje, nesse momento. O fim está mais próximo do que a gente imagina. Antes de a gente se aprofundar no tema de hoje, que é a sétima trombeta revelada, eu quero contextualizar para você. Última semana, o mundo está sendo destruído e com eles, aos que aceitam a Deus, aos que se entregam a Deus, vivem uma vida de acordo com a Bíblia e aqueles que vivem o contrário disso. A história vai chegando ao fim. Ao mesmo tempo começa a história de uma vida sem fim. É isso que vai acontecer após a volta de Jesus. Ele voltando para buscar os fiéis, sendo levados para o céu por um período de 1000 anos, já destacamos esse assunto, depois voltando para a terra, para a Nova Jerusalém, a terra sendo completamente purificada, restaurada, e tudo de ruim que a gente tem visto aqui, como por exemplo, lágrimas, choro, morte, dor, hospitais, cemitérios, câncer, AIDS, Covid, o que mais que a gente poderia citar aqui, né? Depressão, pessoas com problemas emocionais profundos, né? Síndrome do pânico, a violência que a gente vê ao nosso redor também, os assassinatos. E não basta só isso, né? A gente tem que conviver, infelizmente, com a exploração de pessoas, aqueles que se acham superiores, a pobreza também, a fome, pessoas que são indiferentes com relação ao sentimento dos outros, insensíveis, falta de amor. E se a gente não citasse somente as questões emocionais, como a gente faz agora, a gente pode mencionar também o nosso ambiente ao redor, terremotos, enchentes, tanta coisa que rouba a alegria de nós seres humanos. O caminho não é fácil, mas vale a pena. O diabo, ele quer muitas vezes fazer a gente desanimar. E ele quer que você desista. Mas Deus está do seu lado, pronto para ajudar você, dando forças para você seguir o caminho da salvação. Por que eu estou falando tudo isso? Porque a sétima trombeta que nós vamos estudar aqui essa semana tem uma relação muito forte com o finalzinho da história do mundo. Quando a gente vai nas revelações do Apocalipse, Jesus ele mostra claramente para a gente como ele está conduzindo a humanidade, em especial não a humanidade somente, mas a sua vida, a sua história, a sua trajetória, a minha, se a gente permitir que Deus conduza, que Ele direcione, que Ele abra caminhos para nós. No livro do Apocalipse a gente vê a história do povo de Deus, desde os dias dos apóstolos até o fim, através de 3 profecias diferentes. Tenta lembrar comigo aqui, olha só que interessante. Primeiro, nós estudamos sobre as 7 igrejas. O livro do Apocalipse começa destacando as 7 igrejas, ok? Está lembrado das 7 igrejas? Você pode acompanhar também no NT Play tudo que a gente estudou sobre as 7 igrejas. A profecia das 7 igrejas revela para a gente a história da igreja cristã, desde o período apostólico até a volta de Jesus. O que ela fala? Mostra as falhas, promete a recompensa para os vencedores, e o grande destaque dessa profecia está na demonstração do grande interesse de Deus pelo povo. As 7 igrejas revelando então o cuidado de Deus para com as igrejas da época da Ásia, quando o Apocalipse foi escrito por João, até a igreja histórica também. Nós estudamos os 7 selos. Os 7 selos. Os 7 selos destacam que
a profecia da história social cristã. Mais do que puramente a igreja cristã, mas a sociedade abre um pouco, não fala só sobre a igreja cristã, mas fala sobre a sociedade, como a igreja, como o povo de Deus lidava com algo que estava ao redor deles. A apostasia da igreja, a gente mencionou também nos 7 selos que a igreja se afastou da palavra de Deus, se contaminou com doutrinas inventadas por homens. Então Deus é apresentado como aquele que controla a história e dá fim à dor, ao sofrimento. 7 trombetas, tem a ver com o que a gente vai estudar. As 7 trombetas, elas revelam a história política e religiosa. Então elas misturam as duas coisas. E hoje a gente está vivendo num período da história, destacamos isso semana passada, em que profundamente e cada vez mais intensamente a igreja e o Estado vão se unir, vão se fortalecer. Semana retrasada a gente destacou isso, né? Você vê aqui as 7 trombetas, uma imagem das 7 trombetas, ok? Das 7 trombetas, as 4 primeiras, elas mostram a desintegração do grande império romano ocidental. Fala que Roma foi destruída pelas tribos dos povos bárbaros que preparavam caminho para Roma papal. Então, Roma, como nação, foi destruída, mas Roma papal começou a crescer. Então, tanto o livro da profecia de Daniel como do Apocalipse, eles profetizam um poder religioso que perseguiu o povo de Deus durante 1260 anos. Perseguiu aqueles que acreditavam na Bíblia. Então você percebe aqui que as 4 primeiras trombetas têm uma relação com isso, com a perseguição do povo de Deus, a mudança doutrinária. Quando a gente vai para as trombetas 5 e 6, a 5ª e a 6ª trombeta, elas descrevem as investidas das tribos maometanas, né? Ou de Maomé, de outros mais, no comando de vários líderes lutando contra o cristianismo. Então, um outro poder luta contra o povo de Deus. Olha só, cada vez mais intensamente. Porém, olha só, você percebe que aqui tem a imagem da 7ª trombeta. E aqui eu quero dar uma pausa, porque esse é o assunto da semana. É importante a gente entender algo. A 7ª trombeta, olha só, a 7ª trombeta, ela apresenta o tempo do fim. Quando o povo fiel de Deus proclamaria o evangelho eterno. E você percebe aí, né? E a mensagem dos 3 anjos para todo o mundo. Então esses são os 3 eventos e as circunstâncias do fim que a gente vai destacar nessa semana. Após o intervalo e depois, na terça, na quarta e na quinta, a gente vai falar sobre a 7ª trombeta, que destaca os eventos finais, a decisão final, a decisão de homens seguirem a Deus e outros não. 2 grupos de pessoas bem definidos antes da volta de Jesus, e você e eu teremos que escolher de que lado a gente vai estar, tá bom? É bem rapidinho, a gente volta já. Já voltamos aqui no programa Escola Bíblica, última semana da temporada, e a gente falando sobre a 7ª trombeta. A 7ª trombeta tem uma forte relação, e nós fizemos apenas essa introdução, né? Um bloco fazendo a introdução, dizendo que ela representa o sonido final, toque final, o anúncio final de que Jesus vai voltar e que 2 grupos estarão aqui na terra e que eu e você temos que escolher de que lado a gente vai estar. Você está fazendo sua escolha, está se preparando para isso? Você acredita que de fato há necessidade de a gente fazer essa escolha? Espero que você coloque isso no seu coração cada vez mais, cada dia mais. A esperança e a certeza de um Deus que cuida, que direciona as coisas. Alguns eventos aconteciam no mundo durante o tempo da 7ª trombeta. Eu queria que você acompanhasse
comigo essa leitura agora. A gente vai ler o texto de Apocalipse 11, 15 a 19. Se você está com a sua Bíblia aí, na sua casa, existem pessoas que estão acompanhando no trabalho, né? Nesse momento, estão ali, de repente não tem oportunidade, de repente tem a Bíblia no celular, ou um papel ao lado, anote no celular, vale a pena você acompanhar com a gente. Nós vamos destacar Apocalipse 11, 15 a 19, e a gente vai ler o texto. Hoje a gente vai começar a analisar esse texto, analisar o significado e a importância da sétima trombeta. E hoje a gente começa colocando alguns aspectos e amanhã a gente vai explorar um pouquinho mais ainda, tá bom? Vamos ao texto? Então vamos lá. Diz assim: o sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de novo Senhor, de nosso Senhor e do seu Cristo. Vamos voltar no início aqui, olha, é um texto grande. Olha para mim agora por enquanto, a gente tira o texto aqui. Vamos voltar para você entender. Já foram falados sobre os 7 selos, as 7 trombetas, e agora no comecinho, vamos voltar, o sétimo anjo. Então, o sétimo anjo toca um sonido, um anúncio forte. E vamos continuar lendo o texto? O sétimo anjo tocou a sétima trombeta, houve no céu grandes vozes, dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e de seu Cristo, e ele reinará por séculos dos séculos. E os 24 anciãos, que se encontram sentados no seu trono, diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira, e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão dos seus servos, os profetas, os santos, e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos quanto aos grandes, para destruíres os que destroem a terra. E finaliza dizendo assim: abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Você leu um texto grande comigo aqui, né? Então a gente vai ver apenas os eventos separados, né? A sétima trombeta, ela anuncia alguns eventos que acontecerão no limiar, no momento final da volta de Jesus, ok? Então a revelação do Apocalipse, ela destaca um primeiro ponto, esse primeiro texto que a gente leu aqui, do verso 15, Apocalipse 11, verso 15, diz assim: o reino do mundo agora se tornou de Jesus Cristo. Na volta de Jesus, o mundo vai estar sendo preparado para quê? Para o reino de Cristo sendo novamente estabelecido. O plano de Deus sempre foi fazer o ser humano feliz. O ser humano fugiu do plano de Deus. O ser humano deixou de lado, se ausentou da presença de Deus. Assim foi com Eva e assim é com a gente também. E você percebe aqui, nessa imagem de Adão e Eva, né? No jardim, quando Adão e Eva pecaram, o reino desse mundo saiu das mãos de Deus. É como se Adão e Eva tivessem entregado nas mãos de Satanás o domínio. Por isso que em muitas situações da Bíblia, Jesus mesmo declara, né, o príncipe desse mundo, aquele que tem conduzido os passos desse mundo. Claro que Deus é o dono do universo, mas por um momento o ser humano entregou nas mãos do inimigo o reinado desse mundo. Por isso que a gente vê tanto sofrimento. Por isso que no início agora a gente destacou algumas coisas que a gente tem vivenciado, experiências negativas ao nosso redor e no próprio ser humano. Então a perfeição do mundo foi arruinada. Eles perceberam que estavam sem roupas. Pela primeira vez eles sentiram vergonha. A nudez deles demonstrou o estado que eles estavam. Eles estavam frágeis, distantes de Deus. E para tentar resolver esse problema, o que eles fizeram? Olha só, desde o início de Gênesis, o ser humano tentando resolver as suas fraquezas, os seus dramas, as suas limitações com o próprio esforço, sem buscar a Deus. E é isso que tem acontecido hoje também. Eles fizeram roupas de folhas de figueira, diz a Bíblia. Então uma roupa de folha de figueira não é resistente. Ela disfarçava a nudez. Como todas as soluções humanas que a gente pode ver
para tentar solucionar os nossos problemas, o problema do pecado. Mas Deus, ele resolve a questão. Olha só, você vê essa cena, essa imagem, né? O que Deus faz? Deus cobre Adão e Eva com pele de cordeiros. Então, Deus, na misericórdia dele, ele providenciou uma roupa feita com peles de cordeiro, e para isso um cordeiro teve que ser morto. Desde o início, o ser humano tentando resolver os problemas pelo próprio esforço, mas o sangue derramado daquele animal que cobriu a nudez dos homens representava o sacrifício do verdadeiro cordeiro que cobriria o pecado humano. Só que naquele momento, mesmo assim, mesmo com essa representatividade do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mesmo assim, o ser humano, ele continua seguindo o próprio caminho, se distanciando de Deus. E no primeiro verso que nós lemos de Apocalipse 11, verso 15, diz assim que Jesus pagou na cruz e ele vai restaurar, ele vai retomar, ou vai restabelecer em suas mãos o reino desse mundo. Então, hoje, o mundo é dominado por forças do mal. E é por isso que o mundo volta-se para Jesus, porque no final dos tempos, quando Jesus voltar, a última trombeta soar, a sétima trombeta, o alarido, os arcanjos anunciarão, a partir de agora, o reino, o mundo, o universo pertence novamente a Deus. Ele pagou esse resgate na cruz. Na cruz, ele requeriu o direito de salvar o ser humano da consequência final da morte, do pecado. Então, quando a sétima trombeta soar, vai ser o momento em que Jesus vai derrotar a morte pela última vez, por todas as lutas que o ser humano teve, por todo o sofrimento. E ele vai recuperar o reino que foi usurpado por Satanás. Não foi fácil para Cristo morrer na cruz. Parece que sim, mas não. Jesus naquele momento estava como Deus, mas numa figura humana, com sofrimento humano. Ele tinha e sempre teve a natureza divina, mas naquele momento com também 100% da natureza humana, é um mistério que a gente não entende. Então ele sofreu para morrer por nós. Mas na cruz do Calvário ele pagou um preço, e naquele preço ele retomou e vai garantir a terra novamente como pertencente a ele quando ele voltar. Muitas vezes Satanás imaginava assim, eu tento imaginar a cena, né? Questionando a Deus, né? Quando Deus leva Moisés para o céu, quando ele tenta salvar o ser humano, ele fala assim, espera aí, o ser humano pecou, o salário é a morte. Mas Lúcifer não sabia do plano da redenção. Ele não sabia da cruz. A cruz, que foi planejada mesmo antes de tudo isso acontecer, foi o que concretizou a salvação de toda a humanidade. E é na cruz que ele garante a salvação do ser humano. Amanhã a gente vai ver os detalhes de mais alguns trechos de Apocalipse 11. Hoje nós destacamos apenas um primeiro ponto, que é justamente Deus tomar para si mais uma vez o domínio dessa terra. Uma vez levada às mãos de Satanás, Deus retornará através de Cristo Jesus e vai tomar para si mais uma vez, para a alegria e salvação de cada ser humano. Que Deus te abençoe, prepara o seu coração. Amanhã a gente vai destacar vários pontos de Apocalipse 11 que fala sobre a sétima trombeta e os sinais, os eventos, os acontecimentos, a relação da sétima trombeta com a breve volta de Jesus. Nesse momento a gente abre o nosso coração e vamos orar. Senhor, que bom abrimos a Tua palavra mais uma vez, que bom termos a certeza de que um mundo que uma vez foi entregue nas mãos do inimigo será retomado, reconquistado foi na cruz,
e por isso nós louvamos o Teu nome. Nós entregamos também o nosso coração em Tuas mãos. Por favor, Senhor, tome conta dele, que assim como a terra um dia pertencerá a Ti, que o nosso coração hoje pertença ao Senhor Jesus. E é em nome dele que nós oramos. Amém.